Está começando a aprender a fazer os seus modelos, mas as texturas não são salvas? Ou então, você fez o seu projeto, mas a textura não se alinha com o seu modelo depois de desempacotá-lo? Ou então passou horas pesquisando no YouTube e não importa quantos tutoriais você tenha encontrado, parece que nada resolve. A ponto de quase cair os cabelos da sua cabeça de tanto estresse, porque isso te atrapalha e parece que nada resolve, então você não sabe o que fazer. Então segue o fio e vem comigo, porque eu acho que eu tenho a solução. Galera, pausando a introdução só pra avisar que esse vídeo também ensina sobre como usar modificadores, tá? Alguns do básico. Então, o primeiro tutorial vai ser ensinando um pouco sobre os modificadores e depois a gente parte para as texturas. Só isso mesmo. Continua a gravação. Vou abrir um arquivo do zero, né? Para começar com esse exemplo simples. A maioria das pessoas apaga tudo que está na tela só para, por exemplo, apaga o cubo só para colocar outro cubo. E já que eu já fiz isso, eu vou manter, mas por mim eu usava o cubo que já estava no projeto. De resumo, o que você vai fazer? Você pega aqui, vai no modo de edição. Aqui, ó, é onde você vai cortar o seu modelo. Por que definir assim que você coloca ele? Porque, por exemplo, dependendo da forma que você modificar o seu modelo, você não vai poder fazer esse corte exato no meio depois. Daí você pega e ativa o modo que dá para você cortar de todos os lados. Porque do jeito que ele tá agora, ele tá como se fosse uma forma sólida. Se você, por exemplo, for aqui na... Não, por aqui. Aqui. Se você for aqui na frente do seu modelo e apagar, apertando X, você não vai ter apagado tudo. Viu só? Você vai ter que vir aqui na frente do seu modelo, ativa o modo de espelho, eu uso essa opção aqui em cima, seleciona metade, porque tem que ser metade do seu modelo, para você poder espelhar ele. E o que acontece? Você vai aqui em adicionar modificadores e vai indo até você encontrar aqui, espelho com formato de uma borboleta, esse aqui. E você escolhe o lado que você quer espelhar. Pronto, antes você viu que ele já formou a outra metade. Aí o que é que eu fiz com isso? Basicamente eu criei uma versão espelhada do meu modelo em que eu posso fazer o que eu quiser e ele vai replicar uma coisa igual do outro lado. Tá vendo esse bug aqui? É porque ele tá espelhando mais de um eixo. Ele tá espelhando esse eixo e isso aqui. Você aperta somente no eixo Y. E uma dica que eu dou é você sempre começar com o seu modelo virado para o eixo Y. Porque, por exemplo, quando você quiser modificar, você vai ter mais facilidade de se encontrar aqui em qual eixo você vai mexer. Pronto. Aí, por exemplo, você quer fazer um escudo, certo? GY para mexer de lugar, ou então só G, o G também mexe. E o que você vai fazer para chegar no escudo? Por exemplo, aqui como ele já está espelhado, eu posso adicionar um corte e você adiciona esse clipping. Porque o que esse clipping faz? Ele vai deixar o seu modelo unido. Viu só que ele não separa no meio? E se tiver sem ele, o que acontece é isso aqui, ó. E não fica bom. Quando é um modelo que tem que estar tudo junto. Daí o que você faz? Você pega aqui. Isso aqui já é um exemplo de tutorial, tá? Você pega aqui. Dá aquela... para você fazer isso aqui, de aumentar a escala, você pode... seleciona o seu modelo com o lado esquerdo do mouse. SX para mexer no eixo X. Ou SZ no eixo Z. SY, eixo Y. Geralmente o escudo tem um formato mais assim, frontal, né? Selecionando as pontas, GY, para mexer ele assim. E deixa eu ver. É bom você pegar uma referência.
Voltei. Bom, o que eu fiz? Eu fui basicamente na internet procurar uma referência pra gente poder fazer um modelo com base numa referência. Como você faz para adicionar uma referência que você quiser, no caso, uma imagem interna para você pegar a forma dela? Shift A, Empty, imagem, referência, a primeira opção. E daí tu caça no teu computador a foto que você almeja para você usar como referência. Peraí, deixa eu cortar essa. Pronto, olha, eu vou usar aqui como referência. Essas imagens não tem problema aparecer porque não tem nada de imagem reveladora aqui. Quando você apertar Shift A, vai ter a opção do que você quer adicionar no seu layout e você vai em imagem, primeira opção referência. Vai abrir o teu browser e basicamente você vai onde você quer e sabe que tá a foto, clica e ela já é adicionada dentro do Blender. E aqui que eu vou ensinar uma coisa muito interessante, GY, para mexer lá para cá. Você vai deixar a imagem de uma maneira que fique alinhada com o teu modelo. Você vai no modo de edição e aqui em cima, ó, você vai no modo de espelho. Como você pode ver, a imagem agora está visível através do outro lado. E você pode usar isso para modificar a imagem de acordo com como você quiser. Por exemplo, tem um jeito simples que é você ir mexendo nos pontos conforme a sua imagem de referência até chegar em uma coisa que agrada, que fique como você quer. Por exemplo, o que aconteceu aqui? Peraí. Deixa eu ver como é que tá ficando. Mais ou menos, mas serve. Para você igualar quando os eixos ficam assim, você só aperta S, o eixo que você quer mudar, no meu caso é o Y, para deixar ele reto. Tem gente que pressiona o numpad Shift 0, se eu não me engano, mas isso eu não recomendo, então eu vou do jeito mais fácil para mim. Aí o que acontece? Como você pode ver, ele já pegou uma forma mais ou menos do que eu quero. Eu vou em modificadores. Modificador de subdivisão. O que esse modificador faz? Deixa o seu modelo um pouco engraçado. Nesse caso é só você selecionar tudo e apertar I, se eu não me engano. Não, peraí. Nesse caso, meu cachorro está tendo pesadelos. Enfim, é bevel e ele dá esse shape diferente à estrutura do modelo e deixa ele um pouco mais detalhado. E como você pode ver, por exemplo, o modelo tem essa divisão interna, certo? O que a gente faz para chegar nessa divisão interna? Seleciona a área que você deseja. Nesse caso ele vai selecionar os dois lados. Aperta o I, que ele vai fazer esse contorno de maneira interna. E aperto E, S, Y. Viu só? Que ele vai para dentro. E o que acontece? Para deixar o escudo mais fino, pressiona tudo. No caso, aperta A, que ele vai selecionar o seu modelo por completo. S, Y. Já deixou ele um pouco mais fino. No meu caso, eu vou afinar só um pouco mais. E o que eu faço para deixar ele curvado, já que alguns escudos são um pouco curvados, né? Ativo o modo de espelho e vou aqui em cima, ó. Edição proporcional. O que isso faz? Se o computador deixar eu pressionar essa opção, né? Deixa eu ver. Não consegui. Vai ter que ser na prática manual mesmo. Eu vou aqui, aperto aqui e basicamente edito o meu modelo pra frente. Não tô conseguindo. Impressionante. Peraí. 3 dias depois. Consegui ativar essa opção por causa do gravador. Como você pode ver, ela tá azulzinha. E o que é que isso faz? Ao invés de eu mexer e ele ficar todo rígido, ele dá uma textura e forma curvada para aquilo que eu desejo. Então eu quero ele um pouco curvado para frente. Eu ativo essa opção, vou um pouco para frente
E quando eu ativar o modo rígido, ó, você nota que ele já teve uma leve curvatura. Deixa eu ver. Para esse caso aqui, é sempre bom ter mais de uma divisão, porque fica mais fácil para modificar o teu modelo. Como ele só tem umas curvas em volta, tá. Dou aquela leve curvatura para frente no modelo e faço isso aqui. Seleciono essa frente, GY, e vou indo um pouco para frente. Não vai ficar muito como eu desejo, mas já é alguma coisa. Prontinho. E você já tem, tecnicamente, um escudo. E sobre essas divisões aqui, junto com o bevel, é isso mesmo, você pode usar o subdivisão. O modificador de subdivisão é com o bevel acima desse modificador, senão o resultado não fica como você gostaria. Porque o bevel, ele deixa essas pontas rígidas com um pouco de detalhe, ao mesmo tempo que suaviza o modelo. E como você pode ver, as faces dele estão visíveis, olha. Tanto que tem essas linhas aqui. Deixa eu ativar um modo. Ó, dá pra ver todas essas faces da divisão do modelo. Para deixar ele suave, você tem que basicamente... Deixa eu ver. Aí, lagou. Calma. Momento lag. Voltou. Você vai em objeto, Shade Smooth e pronto. E pronto. Eu vou adicionar outro tutorial aqui, né? Aproveitar que eu já estou fazendo isso. Muitas pessoas não ensinam na internet, mas eles dizem, deixa eu ir na opção de shaders, que é onde a gente edita o modelo de maneira mais detalhada. Sempre que você fizer o seu modelo, antes de você criar a textura para ele, você tem que, caso ele esteja com o modificador ativado, aplica. Você não consegue aplicar os modificadores no modo de edição, tá? Você tem que ir para o modo de objeto, ó. Modo de objeto, aplica seus modificadores primeiro. E o que acontece quando eu fizer isso? Eu volto para ele e ele já formou o modelo completo, certo? E o que eu vou fazer com isso? Aqui, essa é uma tela do meu browser, onde tem as imagens, porque eu vou usar para referência. Eu vou adicionar um material, que isso aqui é a forma base do objeto. Isso aqui define a cor do objeto, no geral. E o que acontece? Se eu quiser fazer uma coisa detalhada, primeiro eu seleciono tudo pressionando A, vou em UV. Tem pessoas que tem... Não estou conseguindo ativar a versão de UV. Minha nossa senhora. Só um momento. Você tem que ir em UVs. Vou ter que pausar. 2000 anos depois. Ok, voltamos à programação normal após o PC desligar e eu ter que refazer o tutorial. Que delícia! Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês abrindo o modelo. No caso, abrindo o Blender do zero. Do escudo eu ensinei em outra gravação que eu vou adicionar na edição do vídeo, que eu usei para fazer esse modelo aqui, simples, através de um escudo, que foi o exemplo que o guri me deu, né? E o que acontece? Através desse modelo já pronto, eu vou ensinar o básico do que a gente fez na outra gravação. Você vai ver o seu modelo primeiro.
Dica de ouro: antes de você começar a aprimorar o seu modelo, modificar ele de todas as formas possíveis que você almeja, sempre desmembre o seu modelo primeiro. Quer um exemplo? Imagina um cubo. É que nem aquelas aulas matemáticas com formas geométricas. Imagina que ele está desmontado sobre a mesa, feito de cartolina, e você tem que juntar parte por parte, por exemplo, quadrado por quadrado, até formar uma forma geométrica que é o cubo. E é isso que a gente faz com os modelos através das UV Maps deles. Porque é através dessas UVs que a gente tem como seria o modelo desmembrado. E é isso que ajuda a gente a ter uma textura bacana para o modelo. Na aula passada, o que eu ensinei? No vídeo passado, antes do erro, eu ensinei a adicionar duas texturas diferentes. Que se trata de você selecionar a área que você quer através do Shift ou então do C. Porque o que acontece quando você aperta C? Você, é como se você passasse um pincel de seleção sobre o modelo onde você deseja. Daí você pega, vai aqui em materiais, aqui nessa aba você desce até embaixo, vem até aqui em materiais, seleciona o material que você quer e aperta Aside, como você pode ver aqui. Mas eu não quero que ele fique desse jeito, então Ctrl Z. Não vai estar perfeitinho, mas para um tutorial de exemplo tá ótimo. Para você adicionar um novo material, como eu fiz aqui, por exemplo, você vai em mais, nova textura. Daí para você poder, por exemplo, como no meu caso, eita que lag gostoso, só um momento. Uau, que delícia. Tá. Aí para você poder remover, por exemplo, é um modelo que só vai ter duas texturas, eu não quero que tenha mais uma, como esse daqui. Então você sai do modo de edição apertando aqui, Object Mode, que é o modo de objeto, vai na textura que você quer apagar e aperta. Você não apaga, você só remove ela, tá? Desse modelo em si. E você tira. Simples assim. Aí, vamos lá. Indo aqui, o que eu ensinei na aula passada. Isso aqui agora já parte para a questão do material, que é uma coisa que os tutoriais não ensinam. Muitos tutoriais mostram como você chega em uma textura, mas eles não mostram como você exporta ela para o seu computador e importa ela para o seu Blender da maneira correta. Porque o que acontece? Eles fazem, por exemplo, você encher o seu modelo com uma caralhada de modificadores, porque, por exemplo, existem dois tipos de modificadores. O modificador da forma do seu modelo, como, por exemplo, esses modificadores aqui, que deixam um modelo mais redondo, mais quadrado, ou que mexem com as UVs deles, porque também tem modificadores que fazem isso. E tem os modificadores de textura. Então, aqui na opção de Shading, que é onde eu estou agora, para a gente poder fazer isso aqui, isso que eu estou fazendo agora, por exemplo, adicionar um Color Ramp, que é o que faz você poder definir. Eu gostei dele assim. Porque faz você poder definir como você quer a sua textura. Você pode estar adicionando modificadores para a textura do seu objeto. E como eu ensinei na outra aula, você sempre tem que vir e antes de modificar o seu modelo, você vai em UV, seleciona todo o seu modelo com A, apertando A você seleciona tudo o modelo por completo, vai em UV e não pressiona essa opção, é porque já é um hábito meu. Vai em Smart UV Project, Unwrapping, eu estou fazendo o procedimento de novo, porque o que é que isso faz? Isso cria uma versão simplificada, desmembrada do seu modelo. Eu falo desmembrada, mas é outro meio. Se eu encontrar a palavra, eu coloco na edição. Não quero não. Que faz com que o seu modelo seja separado, entre aspas, para cada forma geométrica que vai constituir o seu modelo. E isso vai servir para alinhar a sua textura onde você deseja. Aí o que acontece quando eu faço isso? Basicamente, o modelo vai ficar com as texturas onde eu posso modificar e alinhar onde eu quiser. No modo de edição, eu posso apertar e selecionar as UVs do projeto. Quando eu faço isso, eu estou selecionando as UVs dele. E abrindo aqui a janela de editar UV, eu posso mexer
essas UVs em volta, ó. E o meu modelo modifica de acordo com como eu mexo ela. Isso daí já é uma dica muito importante. Porque, por exemplo, se eu tiver um modelo que tem que ter uma parte específica da textura pegando em uma parte do modelo, eu posso ir no modo de edição após desembrulhar. Lembrei da palavra. Após desembrulhar as faces do meu modelo e editar elas de acordo com como eu quiser, porque elas estão prontas para serem editadas. Isso é muito importante, porque se você fizer isso e colocar as texturas no seu modelo sem adicionar, sem desembrulhar ele primeiro, você vai ter uma decepção muito grande, porque quando você fizer esse procedimento depois, a textura vai mudar totalmente e não vai alinhar com o seu modelo. Vai a dica aí. Aí o que acontece? Como eu mencionei dos tutoriais, certo? Nos tutoriais eles fazem você adicionar uma caralhada de modificadores no seu modelo, por exemplo, na textura dele no caso, que é aqui, que por exemplo é uma textura de imagem. Deixa eu ver. Aqui é a textura de madeira, que nem eu falei da outra vez e eu adicionei o nome para essa textura que é das bordas aqui. Você tem a imagem, que seria a textura para o seu modelo. Deixa eu colocar editor de imagem, porque ele vai mudar para essa textura que é a que eu estou usando agora. Tem a textura, o modificador, que é o que está fazendo esse efeito, ó. Duas cores para minha textura. E temos a base, que é o que vai mostrar a textura, olha, para o meu modelo. Eles fazem você encher o seu modelo com um monte de texturas bacanas e detalhadas e tal, com modificadores, mas não ensinam uma coisa que acontece. Vamos supor que eu aperto para... Vou até fazer isso do zero. Vamos supor que eu seleciono meu modelo, certo? Eu só estou selecionando o cubo. Eu vou em Files, Export, que é exportar ele, ou seja, eu estou baixando o meu modelo para o meu computador. E o que eu faço? Do jeito que ele está aqui. Eu tá escudo aqui na pasta de arquivo, beleza? Aí o que eu vou fazer? Patch Mode, que é a opção de cima. Copiar. A última opção, copy. Aperto aqui, selecionar objetos, que é o objeto que eu estou escolhendo. Por exemplo, eu só quero baixar o modelo do escudo. E eu vou remover umas coisinhas como animação, porque ele não tem, nem leaf bones, porque nem armature ele tem. E eu vou e exporto o modelo, certo? E os tutoriais fazem isso. Eles fazem, você só coloca um monte de modificador, daí você baixa o modelo e ele vai sair certinho. Só que o que acontece quando você faz isso aqui? A sua textura, ela não tá pronta. O seu modelo, ele não tá com uma textura. Ele tá com a estrutura para criar ela, mas ele não tá com a textura pronta em si, caso seja uma textura detalhada. Aí, o que acontece? Você tem, quando você fizer isso desse jeito que tá aqui, pronto, é um detalhe importante para você ver uma coisa. Note que essa textura, eu vou até colocar o nome aqui, metal. A textura do metal não tem nenhum detalhe, é só a imagem, ou seja, a textura do metal direto, certo? Enquanto aqui em madeira tá com esse leve modificador, é só um modificador, mas já é alguma coisa. Já é uma alteração detalhada para o seu modelo para criar a estrutura da textura que você quer. Você vai baixar o modelo e o que acontece com a textura desse jeito aqui? Eu vou aqui, ó, File de novo, a opção de cima de exportar, tá? Importar o seu modelo, que é pegar o seu modelo do computador e puxar ele para o Blender. Eu fui na opção de FBX, que é como eu baixei o meu modelo, vou selecionar ele aqui e vou importar ele para dentro do Blender. Olha só que maravilha. Não foi. Por quê? Porque ele não foi na textura de madeira, ó. Tá vendo? Do modelo que eu criei do arquivo, a textura aqui, e depois de baixado, essa mesma textura apagou totalmente. Por quê? Como ele não está pronto, é só uma estrutura, ele não vai reconhecer e não vai passar pelo meu modelo. Tanto que quando, no caso, não vai passar para o modelo. O computador não vai reconhecer esses arquivos como existentes e ele não vai levar eles para o modelo. Quando eu vou em Patch Mode
copiar e aperto aqui, o que eu estou pedindo para o computador criar uma cópia dessas imagens através da original e passar elas para o meu modelo. Então o meu modelo vai passar a ter essas texturas e ele vai baixar essas texturas junto com o modelo, porque elas vão ser do modelo, vão fazer parte do modelo. E isso é uma coisa que eles não ensinam. Então, o que você faz para corrigir esse erro aqui, que pode ser muito inconveniente e é uma coisinha simples, mas dá uma dor de cabeça. No finalzinho vem um negocinho. Basicamente, você vem no seu modelo, por exemplo, eu vou selecionar esse aqui não, mas esse aqui, que foi o que eu criei, com esses modificadores, certo? Deixa eu fazer do zero. Shift A, aqui na área de modificadores, Shading, modificadores da imagem, tá? Você aperta e procura essa opção Image Texture, para mim já aparece porque eu pesquiso ela com frequência, ou então você só faz e pesquisa Image Texture, escrito aqui, e adiciona mais uma imagem. O que eu estou fazendo? Eu estou basicamente criando um arquivo único, que vai ser toda a textura que eu quero detalhada em uma forma só, ou seja, em um arquivo só, criado para o meu projeto. Eu vou, aperto em novo, escolho um nome, vai ser madeira mesmo, já que é a textura dele. Seleciono, clicando nela com o mouse, e vou aqui na opção de renderizar, eu troco para Cycles, vou até embaixo e essa opção Bake. Eu aperto em Bake, desabilito direto e indireto, que são as duas primeiras opções. Vou aqui em tipo de Bake, difuso, diffuse, essa é a opção aqui, e aperto selecionando o meu objeto, tem que estar selecionado o seu objeto e a sua textura, Bake. Aí a gente espera, provavelmente vai estar travado, e vejam que apareceu aqui, ó, na minha opção de UVs, agora a textura importada nas UVs do meu modelo, ou seja, fazendo parte do meu modelo. E após isso ser feito, o que eu posso fazer? Eu pego a minha textura, salvo ela, porque isso também salva a sua textura e o seu modelo, tá? Não o seu modelo, no caso, a sua textura que está no seu modelo. Então aqui você salva o arquivo da textura e aqui você salva a textura, a imagem da textura em si, tá? Você pode selecionar a imagem que você usa de base para a estrutura, você pode apagar, seleciona essa imagem que você acabou de criar, ou seja, você gerou a sua textura do zero e você coloca na base que vai mostrar o seu modelo. Depois de você fazer isso, você pode vir aqui em Texture Paint, ou seja, pintura de textura, e vai vir aqui em cima, se o modelo, meu Deus, se o computador permitir, e aperta em salvar textura. Mas isso é opcional porque ele já vai estar salvo por ser uma imagem única e ele é capaz de ler essa imagem. O que acontece? Do jeito que está aqui mesmo, como ele é só uma imagem, já é tudo que eu quero resumido em uma coisa só. Eu seleciono meu modelo novamente, exporto ele novamente, copy, isso é importante, copy, seleciono esse botãozinho, Selected Objects, que é para o objeto selecionado, o objeto que eu escolhi e só esse objeto, e importo novamente. O que acontece agora, após esse processo, eu vou aqui, importo meu modelo e deu erro, porque ele não foi salvo. Nesse caso, peraí. Isso é importante, porque se você não fizer esse procedimento, o seu modelo ele conta como não salvo e ele não importa a textura. 6h30 depois. Pronto, voltei. Ai, eu não consigo. Maldita opção. Mas você tem que vir aqui, Texture Paint, vai aqui no material e vai aparecer a opção Save All Images embaixo da sua textura, que isso aqui é a textura do seu modelo, tá? Que ele aparece na opção de pintura. E você vai apertar Save All Textures e ele vai salvar o seu modelo. Deixa eu fazer o procedimento e eu volto já. Pronto.
Voltei. Basicamente, como vocês podem ver, eu consegui apertar na opção do material da minha textura, né? Como vocês podem ver, porque tem dois processos. O procedimento que a gente faz aqui, de gerar a textura, e onde a gente salva ela, que a gente vai em Texture Paint, que é a pintura, o formato da sua textura de forma direta. E, eu desabilitei a opção. Alguns centímetros depois... Voltei, e agora, sem apertar mais em nada para eu conseguir mostrar isso, pelo amor de Deus, você vai na textura, seleciona aqui Save All Images, independente, por exemplo, se a sua imagem tiver, se o seu modelo tiver mais de uma textura, todas com esse procedimento de gerar uma textura do zero, não tem problema, tá? Quando vier essa opção Save All Images, tá cinza para mim porque eu já apertei nessa opção, tá? Mas para vocês vai estar azul. Quando vocês apertarem Save All Images, todas as imagens que vocês geraram vão estar salvas já. Tanto que quando eu apertei nessa opção, vocês podem ver que esse modelinho mudou exatamente para o símbolo que aparece quando a gente aperta em criar uma cópia da textura. Então, o que isso fez? Isso já gerou a cópia dessa imagem que eu gostaria que o Blender tenha para ser original do meu modelo e fazer parte do meu modelo. Então, a partir daqui, ele já gerou a cópia. E é importante você lembrar, tá? Que mesmo que ele salve a sua imagem, mesmo se você tiver feito isso, se você tiver com o escudo desativado, ou seja, cinza, tanto aqui como na sua imagem, quando você baixar, o resultado é esse aqui. Ele não vai ter reconhecido e vai dar um erro na textura. Então, antes de baixar o seu modelo, depois de fazer todo esse procedimento, você vai, seleciona os escudinhos para salvar a sua textura de verdade, tá? Para confirmar para o Blender, para manter essa textura salva, criar uma cópia dela e levar para o seu modelo. Seleciona o seu modelo, olha, opa, escondi o modelo. Seleciona o seu modelo, vai aqui, importa novamente. Vou até colocar diferente dessa vez. Escudo 1. Só um teste. Lembrem sempre, tá? Copy, Path. Bota esse símbolozinho ativado. Modelo selecionado. E mais uma dica. Quando o seu modelo tiver um esqueleto, Only Deform Bones. Não seleciona essa opção. E se ele tiver animação, essa daqui, mas se não tiver, nem essa daqui, tá? E quando o seu objeto tem IQs, que é uma coisa que eu vou ensinar depois, você tem que tirar essa opção de habilitar os modificadores, porque senão o seu objeto não vai vir com as modificações depois. Isso daqui vai ser outro tutorial, vocês não vão entender isso agora. Então, é isso. Essas são as dicas que eu dou. Aí a gente exporta o modelo, que a gente está baixando ele para o computador, aí vai em File de novo, Import, FBX, seleciona o modelo, tira a animação, não precisa apertar essa opção porque não tem armadura, e voilà, seu modelo agora está prontinho, com textura e pode ser usado. Obrigado por ver até aqui e divirtam-se com essas informações. Vale lembrar que, por exemplo, se o seu modelo tiver mais de uma parte do corpo, por exemplo, o seu modelo é um humano que tem várias partes do corpo, você tem que fazer esse procedimento com texturas separadas para cada parte do seu modelo. Isso já é um segredo, é uma coisinha que eu faço. Por exemplo, eu vou adicionar cubos para vocês entenderem o que eu vou querer dizer para vocês, tá? Vocês vão pegar o seu modelo. Imagina que isso aqui é a cabeça do modelo. Eu vou até deixar ela com um modificador diferente. Peraí. Pronto. Imagine que essa é a cabeça do seu modelo. Esse é o corpo, as perninhas, os braços, certo? Todos falam que você tem que... você pode botar o seu modelo todo junto, que é fazer isso aqui, ó. Eu selecionei todo o meu modelo com o lado esquerdo do mouse, Ctrl J, que eles viraram uma coisa só,
Tanto que se eu for aqui, ó, vai estar tudo unido. Eu não consigo fazer isso separado. Isso seria ruim para eu poder mexer no modelo, sabe por quê? Além de eu ter dificuldade de separar alguma parte do modelo, por exemplo, se eu quisesse mexer só nesse braço, eu não poderia mexer só nele e diretamente nele e mexer como eu quero. Eu iria afetar essas outras partes do modelo. Por exemplo, se eu tentasse separar ele iria afetar as outras partes do corpo. Então, é sempre uma dica minha você manter algumas partes do corpo separadas, porque você vai poder modificar como você quiser. Deixa eu voltar do zero, quando estava separado. Porque, por exemplo, se eu quiser mexer nessa aqui, eu mexo nela. Normalmente não vai afetar nenhuma dessas partes do corpo. E para a textura, a cabeça vai ter uma textura, o corpo vai ter uma textura, as pernas, os braços, etc. Por quê? Isso facilita no processo para você poder ter uma textura bacana e você não ter o seu projeto afetado e você ter que fazer tudo do zero. Porque, por exemplo, se for tudo junto, caso dê erro em uma parte do corpo, eu não vou conseguir ajeitar só aquela parte do corpo se ele estiver todo junto. Eu vou afetar todas as outras partes. Isso atrasa o meu processo, eu teria que apagar e eu teria que fazer do zero. Então, para evitar esse contratempo, sempre faça algumas coisinhas separadas, umas texturas separadas que vai ajudar no seu processo. Claro que, por exemplo, se tiver alguma parte do corpo que a textura, se tiver separada, não vai ficar muito legal, você pode fazer ela junta. Mas só faça isso quando você tiver certeza que o modelo vai estar todo certinho e a textura vai trabalhar em conjunto, para você não afetar o seu modelo, sabe? E acho que é isso. Boa sorte. E quando você fizer isso para as partes separadas, o processo é o mesmo daqui em cada parte do corpo, porque isso vai facilitar para você importar o seu modelo separadamente, com a textura certinha e todos direto no projeto. Porque o Blender ele cria uma cópia, uma versão replicada de cada uma das texturas que vocês fizerem e passa elas para o Blender através das formas originais. Senão ele não lê, não passa, ele não reconhece e vai só o modelo desse jeitinho aqui. Ou então todo rosa, que é quando ele dá erro também. E é isso. Boa sorte aí. Boa diversão a todos. Obrigado por assistir até aqui. Tutorial magnífico. Só faltou uma pequena coisinha. Lembre-se de sempre salvar manualmente os seus projetos quando forem modificados. O Blender tem um sistema de save automático, mas que na prática ele só funciona temporariamente. Então, se por exemplo houver alguma emergência e o seu PC crashar ou ele fechar do nada, esse autosave funciona de maneira temporária e só vai servir durante o período de tempo para você poder recuperar. Diferente do save manual que mantém essa modificação permanente. E dependendo da forma, você pode até voltar para poder recuperar algum progresso, caso você tenha feito alguma merda e queira voltar antes dessa merda. E isso também é uma segurança de que as suas texturas, modificações e alterações mais fortes dos projetos sejam salvas caso modificadas de maneira prática, salvando manualmente. É isso. Adeus, meros mortais.